Pessoal, mais um vídeo aqui, jogando no Linux. Eu criei esse programinha aqui, que a gente pode trocar o perfil de consumo de energia no computador. Agora a gente está em 45 graus de temperatura do processador, né? Conforme está mostrando aqui, frequência média da CPU, 46, né? O mesmo número aqui. Consumo em watts, né? Que eu criei esse mecanismo também para ele ler o consumo em watts. E a GPU, uso da GPU, temperatura da GPU, NVIDIA, é uma RTX GeForce, muito boa essa placa. E aqui o perfil de consumo do PCI Express, que é o barramento responsável por comunicação da placa de vídeo, placa de rede, como é que é aquele PCI Express 3.0, que é o USB novo, né? USB-C, né? E aqui tem as temperaturas do armazenamento NVMe, o disco 1 e o disco 2. O sistema está instalado aqui no disco 2, que é maior, que ele tem 2 terabytes. Esse aqui tem, acho que 1 terabyte. Os jogos que a gente vai rodar também estão aqui no NVMe maior. Aqui está o consumo de energia, Power Super Save, quer dizer, geralmente ele entra nesse consumo quando a gente, no meu caso aqui, como eu configurei, eu instalei, criei esse algoritmo para isso, quando você desconecta o computador da tomada, o notebook da tomada, então ele entra num modo de economia mais agressivo, que é esse aqui, Power Super Save, e para o processador Power Save. Isso aqui implica também na placa de vídeo, porque ela usa o mesmo barramento do PCI Express. Então, se eu diminuir aqui, eu estarei diminuindo a performance e a voltagem da GPU também. Ok? E aqui, mudando o gestor de energia do processador, eu também estarei mudando a quantidade de watts que vai ser usada para alimentar os núcleos da CPU, que são 8 núcleos físicos, 16 lógicos. Ok? Então, para que serve isso? Eu coloquei aqui no modo economia, porque eu percebi que no dia a dia, para usar processador de texto, planilha, navegar na internet, ver vídeo no YouTube, no VLC, programar, tudo isso aí, o computador faz com uma mão nas costas, não um pé nas costas, como falam. Ele não tem dificuldade para fazer isso e a temperatura fica baixinha, a temperatura fica pouco, então isso aí influencia na longevidade do seu equipamento, porque se você usar ele acelerado no último, com a voltagem lá no alto, a voltagem da GPU e da CPU no alto, para fazer coisas mínimas, leves, você vai estar estragando seu equipamento, diminuindo a vida útil dele sem nenhuma necessidade. Como esse equipamento aqui é muito bom, esse tipo de tarefa corriqueira de ler e-mails, usar redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, isso não faz nem cócegas nesse hardware aqui. Então eu posso usar ele com um regime mínimo de consumo de performance e voltagem. E eu escolho trocar esses regimes aqui em cima, clicando nesses botões. Eu estou na economia, né? O alto, ele troca a gestão de consumo de energia da CPU para Schedule, que é um gestor de consumo que vai de acordo com a demanda. Se tiver bastante dados para serem processados, ele aumenta o clock, que é a velocidade aqui é a velocidade em megahertz da CPU. Se tiver pouco, ele diminui. O mínimo aqui é 800. Aqui no caso está oscilando entre 900, 1200, 1100. Porque não estamos fazendo quase nada. Eu só estou gravando um vídeo aqui nesse momento. Mas se eu não estivesse gravando nenhum vídeo, estaria em 800 e pouquinhos MHz. A voltagem está bem pouquinho, é o mínimo também. O mínimo é 5, né? Aqui estou usando quase 8. Agora 9, 15, porque ele trocou o papel de parede. Olha lá, está 8. Enfim. Se eu abrir um jogo aqui, mesmo estando na economia, o gestor, o governador da CPU, que é o gestor de energia, o modo com que ela vai processar os dados, vai mudar de Power Save para Schedule, que é esse escalonável, né, que ele é adaptável, na verdade. Ele vai aumentar o clock e a voltagem
de acordo com a demanda de trabalho que foi enviada para a CPU. E quando ele aumenta a voltagem, ele aumenta a temperatura também. A temperatura aqui pode chegar até 100 graus. Se chegar a 100, ele desliga. Se passar de 90, eu fiz um mecanismo aqui para fazer com que a numeração da temperatura fique em vermelho. A GPU funciona com até 95 graus. Se ela chegar a 85, ela também fica vermelha aqui, aí é um sinalzinho de alerta. Mas assim, não é que eu preciso correr para desligar o computador nem nada. É só para eu ficar de olho. Se chegar perto de 90, 90 e poucos graus, é bom sair da aplicação que eu estou usando. Às vezes está um dia muito quente e tal, essas coisas, e isso pode influenciar no aquecimento do seu equipamento. Ou levar a travamentos, lags, reinício do sistema, essas coisas. Mas aqui nunca aconteceu. Esse notebook, ele tem uma tela de 17 polegadas. Notebooks grandes assim, eles têm uma refrigeração melhor do que os de 15 polegadas, por exemplo. A refrigeração dele, ela é beneficiada pelo tamanho, né? Por ele ser maior, ele tem mais espaço e tal, esse tipo de coisa. Então, geralmente a temperatura não chega no limite, não chega a 100 graus. Igual um outro notebook que eu tinha antes, não lembro que marca, acho que era Positivo, mas era uma outra marca que era... A Positivo, na verdade, só distribui, né? Enfim, aqui ele ficava travado nos 100 graus o tempo todo. Aí depois de muito tempo eu fui descobrir que o que estava influenciando na temperatura é esse regime de consumo do PCI Express, porque ele ficava em default. Default é a mesma coisa que o scheduled da CPU. O default, ele fica numa rotação alta, tipo uma voltagem alta, uma frequência alta, porque ele está preparado para qualquer carga de trabalho que surgir. Só que não é necessário, porque geralmente a gente não está, na maior parte do tempo, 80% do tempo, a gente não está usando nada perto da performance máxima do equipamento. Então, se eu abrir um jogo aqui, eu estou em economia, como eu disse, se eu abrir um jogo, ele vai mudar aqui para Schedule e vai sair daqui do Power Super Save e vai para Power Save. Pô, mas Power Save também é para economizar energia. Sim, o recomendado que eles dizem para rodar jogos pesados, jogos novos, é o Performance ou o Default. Porém, o Power Save funciona da seguinte maneira: ele não restringe a voltagem e nem a velocidade. A única coisa que ele faz é quando a aplicação está num momento em que ela não está necessitando da performance máxima, ele corta o fornecimento de energia elétrica e diminui a velocidade, porque não é necessário naquele momento. Assim que chega uma demanda de trabalho maior, ele aumenta a voltagem e a velocidade. Então, ele é mais inteligente. Tá? E o performance é como se você estivesse acelerando no limite o motor do seu carro o tempo todo, sem parar. O default é como se você tivesse tipo 75% ou 70% da aceleração o tempo todo, e aí quando vem uma carga mais pesada ele acelera mais ainda e vai a 100%. Mas ele não diminui a menos de 70%. Os sistemas Linux, eles vêm por padrão em default. Então, como na época que eu tinha lá o notebook da Positivo, eu não sabia disso aqui, ele ficava em default. E a temperatura da CPU chegava a 100 graus, quase o tempo todo, mesmo que eu não estivesse fazendo nada. Se eu estivesse olhando uma página do Facebook ou do YouTube, ele estaria a 100 graus centígrados. Centígrados, isso aqui, ou é Celsius? Acho que é Celsius. Enfim. Aí eu fui descobrir que dava para mudar isso aqui com o TLP. Você instala um programinha chamado TLP, aí eu criei um script que configura o TLP de acordo com as aplicações que você estiver rodando. Então, eu vou abrir um jogo aqui. Se eu abrir um jogo e esse jogo for de 32 bits, que é um jogo antigo, tipo aqueles jogos lançados até 2008, 2010, dos anos 90, são joguinhos bem simples, são joguinhos às vezes de 32 bits, de 16 bits. Esses joguinhos, eles não vão mudar aqui a gestão de energia nem a velocidade, porque
eles são muito simples, eles não precisam de mais performance, então isso aqui já dá conta deles tranquilamente, tá? Agora, se eu abrir um jogo novo que é de 64 bits, que é mais exigente, o que acontece é que o consumo vai ser alterado, ele vai melhorar a performance. Se eu clicar aqui em Turbo, ele vai ficar aqui em Schedule, que é o adaptável, e aqui ele vai ficar em Power Save. Se eu abrir um jogo, ele vai para Performance aqui, e aqui ele também vai para Performance, que a CPU tem um governador chamado Performance, que aumenta a velocidade no limite, a voltagem também. A voltagem aqui vai para 55 watts, e aqui na GPU também vai para 55, e ele permanece alto. E a temperatura também aumenta. A temperatura ela fica alta, ela chega aqui a 93, 95, e aqui ela chega a 90. Mas eu testando aqui no Economia, quando eu entro em um jogo, ele muda aqui para Schedule, que é o adaptável, e muda aqui para o Power Save, que é mais inteligente, que é o consumo de energia mais inteligente, que ele desliga ou diminui a performance em tempo ocioso, quando não está fazendo nada. A performance do jogo é a mesma praticamente, o desempenho do jogo é praticamente o mesmo de quando a gente está usando aqui em modo performance aqui e no processador, e a temperatura fica baixa, a temperatura não sobe muito, ela fica mais tranquilo para jogar tudo, até mesmo aqui nos NVMEs, que eles estão ligados no barramento PCI Express. Então é uma forma de gestão de energia bem inteligente, né? O padrão aqui, se eu não me engano, deixa eu ver aqui o padrão. O padrão, quando a gente está usando ele fica em a CPU, né? A CPU fica em Power Save, se estiver usando a bateria, né? Se estiver rodando normal, ele fica em Schedule, tá? E se estiver rodando um jogo da Steam também, Schedule. Ao normal, Schedule, jogo da Steam, Schedule. Para a CPU. Na bateria, ele vai ir para Power Super Save. E se eu rodar um jogo, ele vai para Default. Ele vem aqui para Default e mantém o processador em Schedule, se ele não estiver na bateria. Okay? Na bateria, Power Super Save. Tá? Então, esse é o regime de consumo do modo padrão. Aqui em habilitar Wine puro, tem jogos, são muito poucos, que quando eu vou rodar, eles podem funcionar simplesmente usando o Wine, que é uma camada de compatibilidade mais simples, recomendada para abrir programas mesmo do Windows no Linux. Igual, por exemplo, eu tenho aqui esse dicionário, que hoje nem se usa mais, né? Tudo no Google Tradutor agora. Ele é de Windows, mas ele abre, ele é muito simples, é muito antigo, é dos anos 90, tá? Mas se eu abrir, ele não vai mudar a gestão de consumo aqui, e ele usa o Wine, então ele é de 32 bits, tá? Então isso aqui não muda nada. Agora, se eu abrir uma aplicação Wine de 64 bits e essa caixinha aqui estiver marcada, ele vai mudar a gestão de consumo, porque já é algo mais pesado. Por exemplo, tem um jogo aqui, vamos lá, se eu rodasse um jogo, esse aqui é antigo, esse aqui, se eu usasse o Wine para rodar, que é um jogo já mais moderno, ele iria mudar aqui, porque essa caixinha está marcada para verificar jogos de Wine de 64 bits que precisem de mais demanda, que tem 64 bits de largura. Então ele ia mudar a gestão de consumo, ia aumentar a performance do computador. É um projetinho bem legal que eu fiz aqui para uso próprio e ficou muito bacana. No próximo vídeo eu vou ver se eu mostro isso aqui depois que eu abrir um jogo, vai ficar legal. Mas é isso aí, muito obrigado e até mais.